paz do Senhor, meus queridos. Aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao 4º trimestre, com o tema geral, a justiça divina. Estudaremos a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Trata-se, portanto, de um assunto de grande relevância, de tremenda importância para a igreja dos últimos dias. Portanto, convido a você para estar acompanhando de perto todas as lições deste trimestre. Hoje, então, daremos início com a lição de número 1 com o seguinte tema: Ezequiel, o atalaia de Deus. Texto áureo: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Verdade prática: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Leitura bíblica em classe: Ezequiel capítulo 3, versos de 16 ao 21 e verso 27. Os estudos deste trimestre foram selecionados do livro do profeta Ezequiel. O seu contexto geográfico é a Babilônia durante os primeiros anos do exílio, por volta dos anos 593 a 571 a.C. No livro de Ezequiel encontramos a revelação da soberania de Deus sobre as nações e sobre os indivíduos, e vemos também a responsabilidade daqueles que são comissionados por Deus como atalaias de sua mensagem. Ponto de número 1, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel possui 48 capítulos de teor essencialmente proféticos, podendo ser dividido em 3 partes. A primeira parte abrange os capítulos de 1 ao 24, a segunda parte capítulos 25 a 32 e a terceira capítulos 33 ao 48. A primeira parte são profecias que foram entregues antes da destruição de Jerusalém e do templo. A segunda parte são profecias dirigidas às nações vizinhas de Israel, como Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. E a terceira parte registra-se a destruição de Jerusalém, advertências aos falsos profetas, a restauração das ovelhas de Israel, o retorno dos judeus, a regeneração espiritual da nova aliança, o vale dos ossos secos, a derrota de Gog e seus confederados, a visão do novo templo, o retorno da glória do Senhor, a restauração do sacerdócio levítico, das festas e das solenidades, e finalmente temos a visão das águas saradoras e a justa divisão da terra prometida para os descendentes de Israel. Ponto de número 2, sobre o profeta. Identidade: Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era de família sacerdotal e passou os 25 primeiros anos de sua vida em Jerusalém. Tinha cerca de 17 anos quando Daniel foi deportado e, portanto, os dois eram praticamente da mesma idade. Estava se preparando para o trabalho sacerdotal do templo quando foi levado prisioneiro à Babilônia, no ano 597 a.C. Uns 5 anos mais tarde, aos 30 anos de idade, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus, e a partir daí passou a ministrar fielmente durante 22 anos, pelo menos. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovens que ele, e provavelmente foram por ele influenciados. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como homem de elevada sabedoria profética. Ezequiel refere-se a ele 3 vezes no seu livro, capítulo 14, verso 14 e verso 20, capítulo 28, verso 3. Ao contrário de Daniel, Ezequiel era casado e vivia como um cidadão comum entre os exilados junto ao rio Quebar. Procedência: assim como Jeremias, Zacarias e João Batista, Ezequiel foi chamado por Deus do sacerdócio para servir como profeta.
Sua missão era repreender a nação e revelar a glória futura que o Senhor os havia preparado. Teria sido muito mais fácil para Ezequiel ter permanecido no sacerdócio. Os profetas normalmente eram desprezados e perseguidos. Recebiam suas mensagens e ordens do Senhor de acordo com o que a ocasião exigia e nunca sabiam ao certo o que aconteceria depois. Era arriscado ser profeta. A maioria das pessoas não gosta de ouvir sobre seus pecados, preferindo escutar mensagens suaves e não declarações de juízo. Jeremias estava ministrando em Jerusalém havia 4 anos, quando Ezequiel nasceu, em 622 a.C. Mas enquanto crescia, certamente prestou atenção ao que Jeremias pregava. É bem provável que Ezequiel e Daniel se conhecessem antes do cativeiro, apesar de não haver qualquer evidência de que tenham se encontrado na Babilônia. O ministério profético de Ezequiel foi essencialmente na Babilônia, pois havia muitos falsos profetas dando ao povo judeu falsas esperanças sobre um retorno rápido de Babilônia. Nessa ocasião, o profeta Jeremias escreveu uma carta aos exilados, reafirmando que eles ficariam 70 anos na Babilônia e que, portanto, deviam assentar-se lá, criar suas famílias e orar pelo lugar onde estavam. Contudo, Jeremias também anunciou que, a seu tempo, a Babilônia cairia. A tarefa mais difícil de um profeta é mudar a mentalidade do povo. Isso significa arrancar as ervas daninhas da falsa teologia e plantar a boa semente da palavra de Deus. Também significa derrubar as estruturas ideológicas frágeis construídas pelos falsos profetas e edificar construções duradouras sobre os sólidos fundamentos da verdade. A fim de prepará-lo para esse difícil ministério, o Senhor levou Ezequiel a participar de 3 experiências profundas. Primeiro, Ezequiel viu a glória do Senhor. Segundo, Ezequiel recebeu o chamado profético. E terceiro, Ezequiel foi comissionado a pregar a palavra de Deus. Primeiramente, a glória do Senhor. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel capítulo 1, versos 2 e 3. O povo escolhido encontrava-se exilado numa terra pagã. A terra prometida havia sido devastada, Jerusalém estava nas mãos do inimigo e o templo havia sido saqueado de seus preciosos tesouros. Eram tempos sombrios para os judeus, e a primeira coisa que Ezequiel precisava compreender era que, por mais desalentadoras que fossem as circunstâncias, Deus ainda estava no trono, cumprindo os seus propósitos divinos no mundo. A visão de Ezequiel é cheia de mistérios inexplicáveis, mas uma mensagem é transmitida com clareza e poder. Jeová é o Senhor soberano de Israel e de todas as nações da terra. Ezequiel então tem uma visão de uma grande tempestade. Está escrito: olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Ezequiel 1:4. O rio Quebar era um afluente do rio Eufrates, ao sul da cidade de Babilônia, onde os exilados judeus reuniam-se para orar. Ao que parece, Ezequiel estava lá intercedendo juntamente com outros cativos, quando o Senhor lhe mostrou essa visão. Era um dia como outro qualquer, quando o Senhor o transformou num ponto crítico da vida de seu servo. Quando andamos no caminho do serviço e da obediência, nunca sabemos que diferença um dia fará. A palavra do Senhor veio a Ezequiel na forma de uma visão. A expressão "veio a mim a palavra do Senhor" é usada 46 vezes e refere-se à autoridade de sua mensagem. As palavras "a mão do Senhor" também podem ser encontradas em Ezequiel capítulo 3, verso 14, verso 22, capítulo 8, verso 1, capítulo 33, verso 22 e assim por diante.
A palavra do Senhor traz instrução e a mão do Senhor traz capacitação. Nas Escrituras, muitas vezes, a tempestade é uma figura do juízo divino. O vento tempestuoso que Ezequiel viu vinha do norte, indicando a invasão de Judá pelo exército babilônio e a destruição da terra, da cidade de Jerusalém e do templo. Durante 40 anos, em sua graça, Deus havia conduzido Israel por meio de uma coluna de nuvem e de fogo no deserto. Mas agora, uma grande nuvem de fogo trazia disciplina para seu povo desobediente. O profeta Jeremias teve uma visão parecida no começo do seu ministério. Segundo, Ezequiel viu um trono, e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança de seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 1, versos 26 a 28. As rodas retratam a onipresença e a onisciência de Deus. E o trono representa sua autoridade onipotente. O trono era azul como safira, com lampejos de fogo vindos de dentro dele, e com um arco-íris ao seu redor. Noé viu o arco-íris depois da tempestade. O apóstolo João viu antes da tempestade, mas Ezequiel viu sobre a tempestade e controlando-a. Em sua ira, o Senhor se lembra da misericórdia. Ezequiel percebeu que estava contemplando a glória do Senhor e prostrou-se com o rosto em terra, em grande temor. A glória do Senhor é um dos temas chaves em Ezequiel. Posteriormente, o profeta veria a glória de Deus deixar o templo e pairar sobre o Monte das Oliveiras. Também o veria voltar para o templo do reino. Por causa dos pecados de Israel, a glória deixou o santuário, mas Deus prometeu que um dia a cidade de Jerusalém e o templo seriam abençoados com a gloriosa presença do Senhor. A cidade nesse tempo será chamada de Jeová Shammah, o Senhor está ali. Agora podemos começar a compreender a mensagem transmitida por Deus ao seu profeta. Apesar de seu povo estar no exílio e de sua nação estar prestes a ser destruída, Deus ainda se encontrava no trono e no controle de todas as coisas. Em sua maravilhosa providência, ele interfere nos assuntos das nações e realiza seus desígnios ocultos. Os judeus não foram vítimas de uma agressão da Babilônia. Foi Deus quem permitiu que os babilônios conquistassem seu povo para discipliná-lo por sua rebeldia. Contudo, Deus também faria com que os medos e os persas conquistassem a Babilônia, e Ciro, rei da Pérsia, permitisse que os judeus voltassem para sua terra. Ezequiel foi encorajado e fortalecido a pregar, qualquer que fosse a mensagem que Deus lhe desse para pregar, como também para resistir qualquer oposição que o povo apresentasse contra ele, pois havia visto o trono de Deus em meio à provação do fogo. Enfim, Ezequiel viu a glória de Deus. Ponto de número 3, sobre o atalaia. Aqui temos a segunda grande experiência de Ezequiel, o seu chamado profético. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. E disse-me ele: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Ezequiel capítulo 2, verso de 1 ao 3. Ezequiel recebeu o chamado oficial como profeta do Senhor, e Deus lhe disse que a sua tarefa seria muito difícil. Deus deu a Ezequiel 4 ordens importantes. Número 1, põe-te em pé e falarei contigo.
Como resultado de ter contemplado a visão, Ezequiel prostrou-se com seu rosto em terra, completamente tocado pela glória do Senhor e pela maravilha de sua obra providencial no mundo. Quem, além do Senhor, poderia ter um trono semelhante a uma carruagem que é capaz de se mover com a velocidade que desejasse? Quem, além do Senhor, poderia deslocar-se no meio de um vento tempestuoso e flamejante para cumprir seus propósitos magníficos? Ezequiel é chamado de Filho do Homem 93 vezes em seu livro, título que o Senhor também conferiu a Daniel. Filho do Homem também é um título messiânico que o Senhor Jesus usou para si mesmo, pelo menos 80 vezes durante o seu ministério aqui na terra. Contudo, no caso de Daniel e de Ezequiel, o título Filho do Homem enfatiza o caráter humano e mortal. Ezequiel estava prostrado com o rosto em terra quando Deus lhe falou, lembrando a seu servo e também a nós as origens humildes do ser humano, que é do pó da terra. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmos 103, verso 14. Deus se lembra, mas por vezes nós nos esquecemos. Há um tempo de prostrar-se em terra, em adoração, e há um tempo de levantar-se e de receber ordens. A ordem da palavra e o poder do Espírito capacitaram Ezequiel a se colocar em pé, e o Espírito entrou nele e o fortaleceu. Em várias ocasiões no seu livro, ele foi levantado pelo Espírito, e este que lhe daria poder especial para realizar as suas tarefas, operava continuamente em sua vida. O importante era que Ezequiel se colocasse diante do Senhor em obediência e que ouvisse a sua palavra. A segunda ordem, Deus diz: vai, fala à casa de Israel. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel 3:1. O que o povo mais precisava era ouvir a palavra do Senhor. Deus havia falado em alto e bom tom que os judeus continuavam apegando-se a palavras enganosas de falsos profetas na Babilônia. O coração humano prefere ouvir mentiras reconfortantes a ouvir verdades que convencem do pecado e que purificam. Os profetas não eram especialistas em predizer o futuro, apesar que isso fazia parte de seu ministério. Mas, antes de tudo, eram pregadores que anunciavam a palavra de Deus ao povo. Às vezes tinham uma mensagem de juízo, normalmente seguida de uma mensagem de esperança e de perdão. Os judeus precisavam ouvir a mensagem de Ezequiel, pois eram rebeldes, arrogantes e de coração endurecido. Pelo menos 12 vezes neste livro, os judeus são descritos como rebeldes. Haviam se revoltado contra o Senhor e foram obstinados em sujeitar a sua vontade. A quebra da aliança os havia levado à derrota e à captura pelo exército babilônio. Mesmo no cativeiro, alimentavam falsas esperanças de que o Egito poderia salvá-los ou de que o Senhor realizaria um grande milagre. Deus os chamou de casa rebelde e usou o termo hebraico goi, normalmente reservado para os gentios. Israel era o povo escolhido de Deus, uma nação especial, e no entanto estava se comportando como gentios. Não eram palavras animadoras para o jovem profeta, mas ele precisava ser fiel em sua tarefa. A terceira ordem de Deus, a terceira palavra de Deus foi: não temas. Fiz como esmeril a tua fonte, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Ezequiel 3:9. O Senhor admoesta o profeta a não ter medo do povo. Ezequiel devia proclamar a palavra de Deus com ousadia, qualquer que fosse a reação de seus ouvintes. Seu próprio povo poderia ser como sarças e espinhos, e até como escorpiões, mas isso não devia deter o servo de Deus. E a quarta palavra de Deus para Ezequiel foi: recebe a palavra dentro de ti. Disse-me mais: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras
que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Ezequiel 3, verso 10. Por ser um sacerdote, Ezequiel sabia muito bem que as escrituras hebraicas retratavam a palavra de Deus como um alimento a ser recebido pelo coração e digerido interiormente. O profeta Jeremias comeu a palavra de Deus, assim como o apóstolo João. Os profetas de Deus devem falar de coração, ou senão as suas mensagens não serão autênticas. É uma grande honra ser porta-voz do Senhor, mas devemos ser capazes de lidar tanto com o doce quanto com o amargo. Atalaia. Nos versículos seguintes, Deus fala sobre o seu mensageiro, como ele seria preparado para cumprir a sua difícil tarefa de pregar a um povo rebelde. Leiamos: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Ezequiel capítulo 3, de 7 a 9. Havia 3 elementos altamente importantes na missão do atalaia. Primeiro, ele devia ouvir a palavra de Deus. Segundo, receber a palavra de Deus. E terceiro, obedecer à palavra de Deus. Ezequiel era o mensageiro que tinha uma missão pública entre o povo de Judá, e a mensagem a ser transmitida era objetivamente a palavra de Deus. O profeta não tinha permissão de enviar um mensageiro substituto e também não podia alterar a mensagem nem a transmitir a outro público. Um dos termos do Novo Testamento para pregar é querusso, que significa proclamar como arauto ou atalaia. Na antiguidade, os governantes enviavam arautos reais para transmitir suas mensagens ao povo, e era dever dos arautos transmiti-las exatamente como as haviam recebido. Se Ezequiel desejava ser um arauto fiel, era necessário que cada parte da comissão de Deus fosse obedecida nos mínimos detalhes. O segundo elemento era receber a palavra. Receber a palavra significa compreendê-la e guardá-la no coração e na mente. Uma vez que Ezequiel era um profeta escolhido de Deus, aquilo que ele dizia era importante e o povo tinha a obrigação de receber suas palavras. Ele estava falando a linguagem deles, de modo que não tinham como inventar desculpas e dizer: não estamos entendendo o que você está dizendo. Ele compreendia a linguagem do povo e vice-versa. Se Deus tivesse enviado Ezequiel a uma nação onde precisasse usar um intérprete, esse outro povo teria ouvido sua mensagem e a teria recebido. Contudo, seu próprio povo se fez de surdos para com ele. O terceiro elemento era obedecer a palavra. Deus não envia mensageiros para o seu povo a fim de entretê-los ou de dar-lhes bons conselhos apenas. Ele espera que obedeçamos aquilo que ele ordena. Infelizmente, os judeus tinham um histórico triste de desobediência à lei do Senhor e de rebelião contra a vontade de Deus. Foi o que fizeram durante 40 anos no deserto, bem como ao longo de mais de 800 anos em sua própria terra. Nenhuma outra nação foi tão abençoada por Deus como Israel, pois os israelitas possuíam a santa lei do Senhor, as alianças, as promessas, uma terra rica, o templo e os profetas para lhes dar advertências e promessas sempre que precisavam delas. Assim como o povo de Israel, muitas pessoas hoje em dia ouvem a palavra, mas não procuram entendê-la, ou se entendem, recusam-se a obedecê-la. Deus garantiu ao seu profeta que ele lhe daria tudo o que fosse necessário para resistir à oposição e à desobediência do povo.
Em Ezequiel 3:8 encontramos um jogo de palavras que significa Deus é forte ou Deus fortalece. Também significa Deus endurece. Se o povo endurecesse o coração e a fronte, Deus endureceria seu servo e o manteria fiel à sua missão. Ele fez uma promessa desse jeito também para Jeremias capítulo 1, verso 17. O fim dos 7 dias. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, amargurado na indignação do meu espírito, e a mão do Senhor era forte sobre mim, e vim ter com os do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e por 7 dias sentei-me ali pasmado no meio deles. Ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Ezequiel 3, versos 14 a 17. Ezequiel estava à beira do rio Quebar quando teve a visão e ouviu a palavra de Deus, mas recebeu a ordem de juntar-se aos outros exilados num lugar chamado Tel-Abibe. Esse local não foi identificado, mas não era o mesmo lugar da moderna Tel Aviv. Havia diversas vilas à beira do rio, e alguns dos cativos judeus se assentaram ali, próximo aos babilônios. O Espírito de Deus levantou o profeta e levou-o para aquele lugar onde os cativos estavam reunidos, provavelmente orando. Essa experiência extraordinária se repetiria em outras ocasiões, e Ezequiel, sem dúvida, se lembraria de que o profeta Elias também havia sido transportado por Deus de um lugar para o outro. O profeta havia recebido a palavra de Deus e deveria levá-la ao povo de Deus. Quando o Espírito começou a mover-se, Ezequiel ouviu diversos sons atrás dele: o barulho das asas dos querubins, o barulho das rodas e uma voz de grande estrondo, como um terremoto. Ele sabia que a glória do trono de Deus estava se movendo e que o Senhor cumpriria seus propósitos. Ao encontrar-se ali no meio do povo, sobrepujado por aquilo que o Senhor havia lhe dito e pelo que havia feito por ele, Ezequiel se deu conta da seriedade do seu chamado e da grande responsabilidade que Deus havia colocado sobre seus ombros. É bom o servo de Deus estar no meio de seu povo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, pois pôde ministrar-lhes melhor quando conhece o seu coração e sente a sua dor. Não basta simplesmente proclamar a mensagem de Deus, também devemos procurar conhecer o coração do povo e sermos afetuosos com eles. A expressão filho do homem, como já dissemos, aparece cerca de 93 vezes ao longo do livro, 6 vezes só no capítulo 3, e tem um sentido de demonstrar a humanidade do profeta, a sua limitação. O Senhor Jesus Cristo, em sua encarnação, usou este título acompanhado do artigo "o". Ele não era apenas filho do homem, ele era o filho do homem, pois ao mesmo tempo que era o filho do homem, também era o filho de Deus. O atalaia sobre a casa de Israel. Embora Ezequiel tenha profetizado a outras nações circunvizinhas, ele era especificamente designado para profetizar a casa de Israel, fato que demonstra o grande cuidado de Deus para com o povo escolhido. Não obstante, Israel em várias ocasiões fez pouco caso dos mensageiros do Senhor. Ezequiel foi mais um profeta rejeitado pelo povo, conforme lemos: mas a casa de Israel não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim, porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ezequiel 3:7. Sobre a responsabilidade. Ezequiel é o profeta da responsabilidade humana. Alguns dos cativos estavam culpando a Deus por sua triste sina, enquanto outros culpavam seus antepassados. Ezequiel deixou claro que diante de Deus
todo indivíduo é responsável e deve prestar contas. Ele apresentou duas situações. A primeira era a do atalaia infiel, que deixou de advertir o ímpio de seu caminho mau. O atalaia infiel será culpado do seu sangue. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho mau, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3,18. A segunda situação é do atalaia infiel, que deixou de advertir o justo que se desviou. Esse foi o problema que Ezequiel enfrentou ao pregar para os judeus cativos e de coração endurecido na Babilônia. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste. No seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3,20. Devemos advertir não apenas os pecadores a deixar o seu pecado, mas também advertir os que estão em aliança e que não desobedeçam a Deus. Se o justo se tornar desobediente, toda a sua obediência anterior de nada valerá, pois estará se rebelando deliberadamente contra Deus. O Senhor procura evitar que o justo peque. Contudo, isso não serve de desculpa para o atalaia deixar de vigiar e de advertir. A última situação é aquela em que os justos ouvem as advertências do atalaia. Mas se tu avisares o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso e tu livraste a tua alma. Ezequiel 3,21. Era algo muito sério para o povo judeu tratar com descaso a aliança selada no Sinai. Se o atalaia visse algum judeu prestes a quebrar a aliança, deveria alertá-lo rapidamente de que ele seria julgado. Algumas vezes as pessoas piedosas pensam que sua obediência lhes dá o direito de fazer o que bem entendem, mas essa ideia não passa de uma grande mentira. Deus dá muitos privilégios a seu povo, mas jamais lhes concede o privilégio de pecar. Esses exemplos foram dados ao povo judeu sob a antiga aliança e estão relacionados à obediência à lei. Quanto a nós que vivemos sob a nova aliança, devemos saber que a nossa identificação, a nossa justificação não é pelas obras da lei, mas pela fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, não estamos dispensados de viver em obediência. A nossa comunhão com Deus depende de um coração obediente. Se não formos fiéis, Ele nos disciplinará. A responsabilidade pessoal é essencial tanto para o atalaia quanto para o povo de Deus. Se os judeus sob a antiga aliança eram responsáveis por seus atos, quanto mais os cristãos nos dias de hoje, que têm a Bíblia completa, o Espírito Santo habitando neles e a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, é bem provável que haja uma pausa entre Ezequiel 3,21 e o verso 22. Ezequiel foi até o povo e transmitiu-lhe a advertência de Deus, mas eles não deram ouvidos. Então Deus disse ao profeta para deixar aquele grupo à beira do rio e ir para a planície, a fim de receber outras instruções. O que fazer quando as pessoas tapam os ouvidos para a palavra de Deus? Deus certamente poderia tê-los julgados por sua perversidade, mas em sua graça deu-lhes mais oportunidades de ouvir sua palavra. Jesus usou a mesma abordagem quando começou a ensinar por parábolas. Envolveu a verdade em figuras interessantes, buscando dessa forma alcançar o povo. Os indiferentes ouviriam e não fariam caso de suas palavras, mas os interessados meditariam sobre ela e aprenderiam a verdade de Deus. É possível que a palavra de Deus não tivesse penetrado no coração do povo, mas a glória de Deus e seu Espírito ainda estavam com Ezequiel. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Se o povo não havia entendido o ministério público de Ezequiel,
talvez ele conseguisse alcançá-los em sua própria casa. Os anciãos do povo poderiam ir até lá a fim de ouvir suas mensagens e então compartilhá-las com o povo. O profeta enclausurou-se em sua casa, saindo apenas de vez em quando por algum motivo especial e só falando quando tinha uma mensagem do Senhor. Quando chegou a notícia da destruição de Jerusalém, o Senhor retirou a ordem para que ele se mantivesse calado e ele pôde voltar a falar. Isso durou cerca de 7 anos e meio, desde que Ezequiel tinha recebido a ordem de manter-se em silêncio. O silêncio de Ezequiel era um sinal para os judeus de que a palavra de Deus não deveria ser menosprezada. Quando Deus fala, é melhor ouvir e obedecer. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois casa rebelde são eles. Ezequiel 3:27. Esta expressão, quem ouvir, ouça, é uma frase conhecida e muito importante das Escrituras, pois indica que temos a responsabilidade de atentar para a palavra de Deus, de dar valor ao que ela diz, de meditar sobre ela e de lhe obedecer. E quanto a pôr cordas ou ligar o profeta, conforme lemos em Ezequiel 3:25, trata-se provavelmente de uma figura de linguagem, pois não há qualquer evidência de que Ezequiel tenha sido literalmente amarrado ou forçado a ficar em casa. O povo, num certo sentido, pôs cordas em Ezequiel, no sentido de que os pecados que eles praticavam, tornaram necessário que ele ficasse em casa, em silêncio, até que Deus lhe permitisse falar. A atitude do povo era de indiferença passiva. Desse modo, foi necessário que Ezequiel usasse estes gestos simbólicos para chamar a atenção daquele povo. As palavras "Eu sou o Senhor" são repetidas 65 vezes neste livro, pois a incumbência de Ezequiel era lembrar o povo de quem estava no controle. O nome de Deus usado quase exclusivamente no livro de Ezequiel é Jeová Adonai, que traduz: o Senhor é soberano. Vamos para a conclusão da lição. Como vimos, o ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. No ano 606 a.C., aconteceu a primeira invasão babilônica sobre Israel. Vários jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. Em 597, 10.000 cativos foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. E no ano 587, as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foram transportados à Babilônia. Jeremias permaneceu em Jerusalém com os que ficaram. Ezequiel viveu com os exilados e Daniel viveu na corte babilônica. Ezequiel era um cativo dando assistência a outros cativos. Era um missionário entre o seu próprio povo. Para ajudar alguém, precisamos ficar junto dessa pessoa. E era assim também que Jesus fazia. A responsabilidade de Ezequiel era transmitir a mensagem de Deus, e os resultados não estavam em suas mãos. Ainda hoje é assim. O Senhor nos mandou pregar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É nosso dever pregar. Paulo disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Quando o envelhecido apóstolo João pensava em terminar o registro do livro do Apocalipse, para encerrar o seu ministério, o Senhor lhe disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, verso de 8 ao 11. Portanto, a nossa grande missão é voltar e pregar mais uma vez
até que Cristo venha nos buscar. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.